e hoje nós viemos aqui contar a história de um homem maravilhoso que eu admiro, que eu amo, que transformou a minha vida, a vida das minhas colegas aqui também. E olha, é um homem que eu sou apaixonada por ele, pela história dele, e eu espero caminhar junto e conhecê-lo mais e mais por muito tempo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Elas Talk Show. Eu sou a Geisa Silva, estou aqui com a doutora Rosane Nunes, Lidiane Lopes, Adriana Musitano. Nós vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus, o verdadeiro significado do Natal. Porque na minha história, na minha infância, o Natal foi apresentado para mim de uma forma bem diferente que eu vou vir contar aqui para vocês já já. E no caso, para a doutora Rosana, eu quero te perguntar, como que foi apresentado o Natal para você? Qual a sua experiência? Bem, olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês hoje. O Natal para mim foi apresentado de uma maneira assim, meio triste, digamos assim, né? Porque quando nós crescemos numa família muito simples mesmo, 5 irmãos, meu pai trabalhava com muita dificuldade. E quando era Natal, eu vi todos os coleguinhas, meus colegas de rua, né, de escola, com presentes novos. Eu não tinha condições, meu pai não tinha condições de nos dar presentes. Então, Natal para mim era assim, uma lembrança muito ruim, porque naquela época era presente. E o presente eu não tinha, gente, não podia, eu não tinha como. Acho que eu fui ter meu primeiro boneco, eu tinha 12 anos de idade, pra você ter uma ideia, Olha, entendeu? sim. São coisas que ninguém sabe, né? Sim. Então, assim, é uma vida meio, né, com dificuldades, mas foi superando, né, cada etapa. E na época do Natal, então vinha essa lembrança. Mas aí, né, como a gente está falando, quando a gente fala do Natal, se me tivessem apresentado o Natal como ele realmente é, falando que Jesus é o presente, que Jesus é o sentido do Natal, eu estaria muito feliz. Talvez minha infância não teria sido tão, né, com essa lembrança tão ruim. E foi assim, sabe? A gente não tinha essa clareza, não foi ensinado pra gente essa clareza. Só fui descobrir mesmo Natal. Foi quando meus pais me converteram, já estava mais E com daí que você adolescência. passou a entender. Aí eu passei a entender nessa época, né? Então meu pai estava melhor de situação, nós passamos uma situação financeira muito difícil. Nessa época meu pai já estava melhor de situação. E foi quando eu conheci que realmente eu não precisava de presente para ser chamado de Natal. E foi nessa maneira que eu me libertei e que deixei todas essas crenças limitantes para trás. Porque até então, Natal me trazia aquele sentimento de tristeza. Hoje, o Natal para mim é um sentimento de alegria e de libertação. Por quê? Por duas coisas. Alegria, porque eu sei que ele é o presente, e libertação de todas as crenças que eu tive na infância. E os seus pais, quando apresentou assim o Natal para você, eles falaram do verdadeiro significado do Natal, o que realmente o Natal significa, ou foi apresentado para você aquela forma que a gente já conhece e muitas pessoas também conhecem? Então, foi apresentado de maneira, a gente falava Natal, a gente achava que era um jantar, e achava, não falava, eu não me lembro de falar assim, nossa, Jesus é o motivo do Natal, o nascimento. Eu crescendo criança, né, não tinha essa distinção, mas a distinção era que a gente já estava muito focado nos presentes, no Natal, em Papai Noel, né, aquela E eu creio, assim, eu vejo que quando é criança gera mais ainda essa expectativa. Exatamente. De ficar esperando o presente, Papai Noel. Muitos fazem a cartinha, fica esperando. E os pais muitas vezes esquecem também, né, de explicar o verdadeiro Natal. É isso aí, é a limitação dos pais em explicar para os filhos o que é o Natal. Porque quando você cria o seu filho falando que Natal é o presente, essa indústria, né, é uma indústria, aí isso aí é que traz o problema. Né? Porque você tem que ensinar, quando você fala que o Natal é Jesus, que é o significado do Natal, por isso que nós estamos aqui, aí as coisas mudam. E mudou a minha vida, foi isso. Depois que você passou a entender, depois que você conheceu Jesus de verdade, entendi, toda a história. Toda a história, e mudou minha vida e me libertou também, né? Porque imagina crescer assim, vendo seus amigos com brinquedo, você não podia ter brinquedo, foi uma situação muito difícil. Se você carrega aquilo, né, começa a ser um peso para você, porque a gente cresce nos comparando, né? Tá sempre nos comparando. Então a gente vai
falando, né? Então, para mim, quando eu descobri que, falei assim, caramba, por que me falaram isso antes? Que Jesus é o motivo do Natal, não é presente, né? E o presente é um bônus. Então, é aí que a gente tem que ter esse cuidado com nossos filhos. Para não se perder, né? Para não se perder e não deixar pesado, né? Que o Natal é leve porque Jesus é leve, né? O fardo é leve. É isso mesmo. E eu gostaria agora de perguntar para Lidiane. E você, Lidiane, como que foi apresentado o Natal para você? Quais a experiência que você tem? Conta um pouco pra gente. Para mim, o Natal, eu tive uma experiência diferente. A minha mãe, eu tive uma mãe maravilhosa que me ensinou tanto sobre Jesus quanto sobre o Papai Noel. Minha mãe é daquela mãe que sempre perguntava, a gente sempre teve o presépio em casa. O Natal foi ensinado desde pequenininha que era o nascimento de Cristo na minha casa. A gente tinha convicção, clareza disso, que era o nascimento de Cristo. E a gente já viveu os milagres do Natal em casa. Maravilha. Em algum momento que a mãe, eu lembro de um momento, de uma fase da vida que meu pai sofreu um acidente e aquele ano não teria presentes. E minha mãe fazia questão. A gente acreditou em Papai Noel, Coelho da Páscoa, muitos anos. Ela fazia questão de fazer de trazer o presente, esconder embaixo da árvore, de decorar a casa, de fazer o jantar e explicar sempre, sempre o nascimento de Jesus. Então a gente assistia filmes, ela contava a história, a gente fazia os presépios todos juntos. E eu lembro de um Natal que a gente estava passando muita dificuldade. E ela sempre ensinou o milagre mesmo de Deus. Oh. E aquele ano não ia ter presente. E alguém trouxe, eu lembro, uma boneca pra mim. Isso você tinha quantos anos? 6 anos. E ela explicou que era um milagre aquilo já, entendeu? Era Deus Sim. trazendo a providência. Sim. Então, assim, ela sempre explicou o que era o verdadeiro Natal, o sentido do Natal, né? Porque para muitas pessoas, às vezes, acaba, né, interpretando de uma outra forma. E para ela, o verdadeiro sentido sempre foi o nascimento de Jesus. Milagre, né? Então, ela não deixava de explicar para vocês, de presentear, né, de comemorar, de fazer aquele jantar. Mas ela reconhecia o verdadeiro sentido. E isso você já cresceu no meio, entendendo. E eu tenho essa boneca até hoje. E ela fez questão de explicar que era um milagre de Cristo. Que esse era o verdadeiro sentido Que do Natal. lindo, gente, que lindo. Eu cresci com a significância do Natal, com o nascimento do Messias mesmo. Foi um privilégio. Um privilégio. Sim. E eu amo esse Deus também, que nos edifica, que nos ensina, né? Eu quero ensinar isso para os meus filhos. Sim. E você tem ensinado para o seu filho sobre o nascimento de Jesus? Sim, sim. E a própria Bíblia dá vários sinais, né? Antes da vinda do Messias, o milagre do Natal. Tem tantas, dentro da própria palavra de Deus, tem tanta significância o Natal em si, né? O fato como ele veio, de quem ele veio. A simplicidade. Né? Jesus veio através do homem. Se fez homem. Para que nós, homens, nos tornássemos filhos de Deus. Né? O Filho de Deus veio através do homem para que o homem se tornasse filho de Deus. E é isso. Estamos aqui emocionadas com a É história assim, dela. e é assim que Jesus faz com a gente, né? Nos emociona. E a minha mãe também. Eu tive uma mãe muito boa. Uma mãe muito sábia. Ou com muita fé, né? Ela era do tipo que a gente comprava muitos presentes numa outra seasons como é que fala? Outra Seasons, temporada, uma outra temporadas fase. de vida, né? Que a gente tá muito bem, a gente comprava vários presentes, até hoje ela faz isso, só que ela fazia questão que embrulhássemos todos os presentes e a gente levava nas comunidades carentes, distribuía para as crianças, então eu cresci assim. Sim. Entendeu? Minha mãe me ensinou isso. E isso é importante que você carregou para sua vida, né? Foi um aprendizado que até hoje você compreende e você sabe o verdadeiro sentido, né, do Natal. E se você vê o milagre que é, né, Jesus nasceu e
a luz e trouxe esse milagre para a vida da gente, né? A gente deixar de ser escravo, de ser Liberto. e ser liberto, né? Ele liberta. Gente, Se que liber- história né, linda, ele né? verdadeiramente nos liberta. Eu vejo assim, é um pouco difícil, né, a gente falar de mãe e não se emocionar. E principalmente, gente, numa data tão importante como o Natal. E para nós que moramos em outro país, né, a saudade que a gente sente da família, a distância, por não estar perto. Olha, estamos aqui assim hoje, ó, com um verdadeiro coração na mão, né? Verdade. E agora eu quero perguntar a sua experiência para nossa querida Adriana Musitano, a sua experiência e como que foi apresentado o Natal para você na sua infância. Então, já estou aqui depois da mensagem dela já segurando aquelas lágrimas, né? Porque quando criança, eu, assim, apesar de não ter tido tantas explicações, né, do nascimento de Jesus, nós vivíamos muito essa preparação na nossa casa, família, né, a união, estarmos juntos, orarmos juntos, era muito forte isso, a ceia, né, meus avós na época, meus bisavós, né, moravam próximos, então eram eles que faziam, né, a oração, então a gente tinha assim, eu não sei se não foi passado todo o conhecimento, né, ou se na época eu era pequena demais quando eu vivia isso e eu acabava ficando encantada pela parte dos presentes, né. Depois entrou na fase da adolescência que a gente vive praticamente isso, né, esse comércio que é colocado de uma forma quase que abusiva na nossa vida, né. Até chegar o meu momento de família, né. E esse ano para mim está sendo assim, realmente desafiador, porque foi uma coisa que eu coloquei em prática na minha casa, né. Que foi justamente esse momento de família que a gente sempre teve presente ao longo do ano, mas no Natal a gente sempre manteve algumas tradições, né. E esse ano para mim vai ser o primeiro ano que minha família não... porque a gente está aqui e eu vou estar passando longe dos meus pais, que isso já é uma... né? E a gente já estaria sendo diferente, mas pela primeira vez, né, a gente como família, né, meu marido e meus filhos, o meu filho que estava com passagem pronto, ele não vai estar chegando por uma questão de saúde. Então a gente, justamente é nessa hora que a gente tem que colocar, né, todos os ensinamentos, né, e perceber que mesmo a gente tendo um Natal diferente, né, o motivo, né, é sempre Jesus. E mesmo ele estando longe, e mesmo sendo diferente, a gente vai fazer um Natal grandioso, porque no final das contas a gente precisa ser maior do que tudo isso, né? Os desafios da carne colocam a gente realmente à prova. Então assim, quando a gente, primeiro momento, quando eu recebi a notícia, foi algo assim que a gente precisou um pouco, né, redesenhar. Mas quando a gente, como você falou, né, quando a gente se conecta, né, que Jesus é o presente e cada um à sua maneira vai estar festejando esse momento. Vocês né? nunca passaram separados? Nunca, é a primeira Aí, vez. e como você falando, eu tô me lembrando assim, das pessoas, né, que estão nos assistindo, que estão também na mesma situação que você. Exato, gente. exatamente. Tantas mulheres que estão aqui, tantas pessoas que estão aqui, Estão eu estou longe de longe de família, né? Muita gente sem os filhos, ou sem os pais, então, sozinhos. Porque pra mim, desde pequena... E você nunca viveu isso, sabe? Não, Você está eu realmente, tô vivendo agora pela você está primeira vivendo vez. pela primeira vez. E Pra muitas mim, sim. pessoas estão vivendo vários Exato. Não sei se eu posso... Mas eu acho que é o que sustenta, se a gente se conecta com aquilo que você falou. Exatamente. Porque a gente pode olhar para a tristeza, no seu caso era a falta de presente, e eu olhar para a tristeza, que é a falta da presença do meu filho. Ou a gente olhar para o presente, que é Jesus, que independente se a gente vai estar juntos aqui ou onde ele vai estar, a gente vai estar todos conectados com o mesmo propósito. Manter né? o nosso foco, o nosso olhar, né? Olhar no propósito. Exato. Tem que manter o foco em Jesus, porque sabia que a data do Natal é uma das datas de Fixar maior nossos índice olhos. de depressão da humanidade. Por causa disso mesmo, Por família. causa disso, né? E, Cobranças que a família. gente tem. E é assim, E são em coisas que... vários lugares do mundo, né? Não somente aqui nos Estados Unidos, como tem pessoas que moram distante da família.
Então eu vejo assim que o Natal, ao invés de ser uma data de comemoração, o nascimento de Jesus, é o aniversário de Jesus, né? E acaba se tornando um dia assim meio difícil, meio de dor, meio de choro, pela ausência da família também, pela falta de dar um presente ali para quem você ama, né? Demonstrar um gesto de amor, de carinho, receber um presente também, receber aquele afeto. Então, não só Natal, como aniversário também, muitas outras datas, né? Então, para todos vocês que moram distante dos seus familiares, estamos aqui, ó, junto, né? Sintam-se amadas e abraçadas por nós. Pra mim, o Natal sempre foi mágico, não sei porquê. Eu sempre Você é uma é o abençoada, feriado né? mais importante da minha vida, depois do meu aniversário. Sim. E eu e meu filho já começamos a escutar música de Natal, dormir com música de Natal. Quando começa o season do Natal, é incrível. Não sei, tenho essa... Parece que também é um momento que as pessoas voltam o coração delas pro outro, né? Que existem, também é um momento que existem boas ações, que as pessoas manifestam coisas que elas nunca manifestaram na vida. E para mim, na história da Bíblia, né? A ensinamento maior do Natal é como que Deus fez de uma forma que a gente ganhasse presente, né? É aniversário dele, mas o Natal você já observou que é uma data que a gente dá presente e recebe presente. Sim. Deus fez de uma forma que todo mundo ganhasse presente, como é lindo isso, né? É o dar, né? O dar e receber, né? Mas não é como não é só a troca física, não, porque é muito mais do que é o que só presentear, tem, né? É o presentear. E agora, contando aqui para vocês também um pouquinho, né, sobre a minha infância, como que foi o meu Natal, como foi apresentado, né? Primeiro, assim, eu venho de uma família muito humilde, então morava assim no interior da Bahia, na minha infância, na roça mesmo. Então, não sabia nem direito o que era Papai Noel, nem presente, a família não tinha muitas condições, né? Então, assim, a minha mãe, ela sempre fazia um jantarzinho ou fazia uma oração, né? Mas essa perspectiva de, vou ganhar presente, eu quero uma boneca, eu quero isso, eu quero aquilo, como a doutora Rosane falou, acho que eu ganhei a minha primeira boneca, já era... Eu não tenho muitas memórias, assim, da minha infância, algumas coisas minha mente deletou, mas eu lembro, assim, que eu ganhei a minha boneca, eu já tinha, acho que mais de 10 anos. E depois uma bicicleta no Natal, coisa assim, mas não tinha aquele negócio de ter árvore, nunca tive árvore de Natal, nunca teve negócio de presente enrolado, né? No pé da árvore, tem casas que vai colocando aquele monte de presente, aquilo é tudo muito bonito. Não passei por isso, não tive essa experiência, então o Natal que foi me apresentado foi um pouco também sobre família, sobre tá todo mundo reunido na mesa, uma oração, e presente era o que estava disponível no momento, o que estava na condição, tipo, da minha mãe, do meu pai me dar naquele momento, né? E hoje que eu tenho uma nova família, que eu tenho meus filhos, eu vejo quando é Natal, a gente tenta fazer de tudo, né, que acaba sendo um erro também, a gente suprir aquilo que a gente não teve. Mas eu não deixo também de falar para eles sobre a importância de Jesus, o nascimento de Jesus, e principalmente que agora eu conheço, né, e sei o verdadeiro sentido do Natal, porque o verdadeiro sentido do Natal não é dar presentes, não é Papai Noel, não é você ir no shopping comprar roupa nova para usar naquele dia, não. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento do Jesus, né? Que é aquele que veio para dar a vida por nós. Então, para vocês que estão nos assistindo, eu não sei o que você costuma fazer, como foi apresentado o Natal para você. Comenta aí nos comentários, deixa pra gente saber, deixa o seu like. Se você está gostando desse bate-papo, encaminha para alguém e não esquece, se inscreve no nosso canal. Estamos aqui nesse bate-papo maravilhoso, se encaminhando para encerrar. Não deixe de passar um tempo com a sua família, de entender e explicar para aqueles que você ama o verdadeiro sentido do Natal. Então, que o Senhor Jesus te abençoe, que seu Natal seja muito especial, maravilhoso. Um beijo e um Feliz Natal! Feliz Natal!